Deixa eu aproveitar e vou ler um texto aqui, e eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras de Jesus. Está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, e o versículo de número 18 em diante. Jesus, porém, conhecendo as suas malícias, porque experimentais, hipócritas, perguntou para que eles trouxessem a moeda. E eles apresentaram, então, a moeda. Aí ele perguntou, versículo 20, de quem é essa esfinge que está aí na inscrição? Aí, então, um deles disse, é de César. Então, Jesus respondeu e disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu vou parar o texto, eu poderia ler, porque Jesus aqui está fazendo uma verdadeira divisão das atividades que nós temos. Esses dias eu vi um líder, um grande pastor, famoso no Brasil, famoso aí no meio político, vindo chorar as mágoas do nosso meio, dizendo que a gente não vai poder mais pregar o evangelho, que agora os pastores estão proibidos de pregar o evangelho. Desde quando a gente foi proibido de pregar o evangelho, a não ser em países em que não é permitido falar de Jesus e de Deus, tudo bem. Mas no Brasil, não. No Brasil nós temos total liberdade de falar de Jesus. Agora alguém daqui uns dias vai ter gente na igreja que não vai deixar nós pregar, falar do amor de Deus. Irmãos, aonde é que está escrito na Bíblia que nós não podemos pregar Jesus Cristo? Ou aonde é que está na nossa Constituição, ou nas nossas leis, que nós não podemos falar de Jesus Cristo? Nós podemos falar de Jesus Cristo à vontade. Até porque a ordem de Jesus foi ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado. Mas isso não é problema nosso. O nosso problema é pregar o evangelho. Qual é o evangelho? Aquele que Jesus disse, eu vim para curar os cegos, perdoar os pecados, curar os paralíticos, ressuscitar os mortos. Eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu vim para isso. É isso que Jesus está dizendo. Mateus, ele registra lá no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, mas pastor, tem gente aqui agora que nós não podemos falar mais sobre o demônio. Até porque eu acho que a gente perde muito tempo falando sobre o demônio, né? Se houvesse tanto registro do demônio na Bíblia, talvez fosse importante falar dele, mas não, irmão. Jesus foi taxativo. Outra coisa, não tem que se preocupar com se determinada religião ou descendência tem lá espírito ou deixa de ter. Não é problema nosso, isso é problema deles. Vai lá e fala de Jesus. O que Jesus disse? Prega o meu evangelho. Se eles aceitarem, bem. Se eles não aceitarem, o problema é deles. Agora, nós não podemos falar? Você acha que vai entrar alguém aqui na igreja e dizer para mim assim, você não pode mais falar de Jesus? Aí o meu país virou comunista. Aí eu concordo plenamente. Mas hoje, com a liberdade de expressão que nós temos, podemos falar de Jesus com toda a liberdade. Agora, o que eu não posso é tomar posse de textos bíblicos aqui para ficar ofendendo determinada denominação, determinada religião, determinada conduta de pessoas, determinado tipo de reunião. Não há nenhum registro na Bíblia que me dá o direito de condenar. Eu não condeno as pessoas, até porque uma vez, olha, escuta só isso, uma vez aconteceu de Jesus pedir para os discípulos ir a Samaria para arrumar lá um local para eles ficarem, mas né, os samaritanos não quiseram, porque eles eram judeus, botaram tanto o João como o Tiago para correr. Sabe o que eles chegaram em Jesus? Jesus, vamos meter fogo naquela cidade e acabar com tudo. Jesus disse, vocês estão enganados. Eu não vim aqui para destruir os homens, eu vim aqui para salvá-los. Gente, se nós não conseguimos pregar o evangelho puro, verdadeiro, para ganhar as almas, não é fazendo crítica à religião deles, ao sistema de reunião deles, aos tipos de culto que eles têm. O que eu vou ganhar em ficar criticando o tipo de culto que eles têm lá? Não vai me ajudar em nada. Convença sim, ganhe o coração, traz para perto de si. Faz que nem o Elias. O povo de Israel não estava lá pensando, o próprio texto disse, estava pensando, gente, será que a gente adora Baal ou será que a gente adora a Deus? Elias foi lá meter a boca no Baal? Elias foi lá dizer que o Baal não presta? Elias foi lá falar com... Não, larga a mão disso, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um testezinho aí. A gente faz o seguinte, o pessoal do Baal, que a gente respeita muito aí, eles ficam com liberdade. Eles podem adorar o Baal aí e tal, e vamos só fazer um teste. Se o Baal responder eles como eles querem, aí então vocês adorem o Baal. Agora, se o Baal não responder eles e o nosso Deus responder nós, vocês adorem a Deus. E foi dito e feito. Baal não respondeu. Elias não ficou questionando, né? Aí, você fica seguindo o Baal não presta, o Baal não é de Deus. Não, Elias foi lá, consertou o altar, botou o bezerro em cima da lenha, mandou fazer um buraco, jogou água e orou a Deus. Qual a oração de Elias? Você já leu lá a oração? Ele disse, Senhor, para que esse povo saiba que tudo que eu fiz segundo a tua palavra. Para que esse povo saiba que eu sou teu servo. E para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, manda fogo. Olha só, ele não cita em nenhuma expressão sobre o Baal. Manda fogo. E aí Deus mandou fogo, consumiu tudo, e se depois o povo quis matar o pessoal do Baal lá, problema deles. Mas o Elias não questionou isso aí.
Agora a gente fica aí, meu Deus do céu, não vamos poder mais pregar o evangelho, que se entrar uma pessoa de comportamento diferente, de adoração diferente na igreja, nós não vamos poder falar. Lógico, irmão. Entra uma pessoa aqui que tem uma religião diferente, e eu, em vez de pregar Jesus Cristo para ele, Jesus Cristo que salva, cura, batiza e que leva para o céu. Não era essa a nossa pregação no começo do século? Jesus Cristo salva, cura, batiza e leva para o céu. Era essa a nossa mensagem. Agora, se em vez de eu ficar pregando isso aí, eu ficar fazendo crítica, que lá tem o demônio, que lá está cheio de diabo, que lá... É claro que a pessoa vai se ofender. Se, peraí, esse cara nem me conhece, nunca foi lá. Eu, por exemplo, nunca fui. Então, por que esse cara está criticando? Larga a mão de ficar fazendo crítica. Larga a mão de ficar chorando, dizendo que a igreja não pode mais pregar o evangelho. Podemos sim. Vamos pregar o evangelho que salva, cura, batiza e que leva para o céu. Prega esse evangelho e você vai ver que as pessoas vão te respeitar acima de tudo. A gente tem liberdade. Eu moro numa cidade onde tenho todo o respeito da cidade, de pessoas de todo tipo de segmento da cidade. Por quê? Porque eu respeito eles. Assim como eles me respeitam. E sempre que posso, falo de Jesus para eles. Mas eu falo de Jesus, do Jesus que salva, cura, batiza e te leva para o céu. Não fico fazendo crítica e xingando, às vezes, falando palavrões contra as reuniões deles, o sistema deles de adoração. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver com o meu, com a Bíblia. Se alguém quiser vir perguntar para mim por que eu sou desse jeito, por que eu sou crente, qual é o meu critério, Bíblia. Abra a Bíblia para ele. Não, porque na Bíblia está escrito assim, o comportamento tem que ser esse, de acordo com a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Você não crê na Bíblia? Creio. Então vamos ler a Bíblia. E pronto. Ninguém vai questionar você sobre nada. Ninguém vai te levar para a justiça. Ninguém vai querer brigar com você e entrar com ação contra você. Larga a mão disso, gente. Isso aí é para tentar ficar comovendo o povo. Isso aí é para ficar tentando se aparecer, ganhar seguidor. Larga a mão disso, gente. Fala do evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém? Para de chorar. Vai pregar o evangelho, que você ganha muito mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus.